Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Hoje vamos fazer uma live sobre a Holanda. Falar com meu amigo Fernando Dutra, que está lá na Holanda. Falar um pouquinho sobre como é que está sendo a reabertura na, na Europa, como é que está sendo esse processo de, de reabertura dos negócios, como é que está sendo a reabertura lá, e eu vou convidar aqui o Fernando com a gente. O cabelo tá meio bagunçado, mas não tem problema. Fala, Fernando, tudo bom, cara? Fala, Bernardo, tudo bem? Tudo jóia, cara. Tava fazendo uma introdução aqui. Como é que estão as coisas aí? Tudo certo? Verão chegando? Tudo certo, tudo tranquilo. Verãozinho chegando, a chuva já parou, o sol está voltando a aparecer. As, Ah, as flores, puxa, agora no verão já. Como é que tá? Aí é lugar Terra das Flores, né? sim, aqui é a Terra das Flores. As ruas ainda estão bastante floridas, mas já está passando o pico, assim. Esse ano não deu para aproveitar muito a beleza da primavera, digamos assim, por causa do lockdown ou por causa do corona, mas normalmente essa época do ano é bastante bonita aqui. É. Eu não conheço a Holanda. A Holanda só por fotos e filmes, mas é emblemático aquelas cenas e aquela de o pessoal andando de bicicleta, aquelas cenas de filme e tal, do pessoal das flores, não sei o quê. É, exatamente. Mas te apresenta aí pro pessoal, cara. Hoje a gente vai bater um papo contigo aí sobre como é que tem sido esse processo aí de. Daí tenho feito aí um papo com algumas pessoas ao redor do mundo, falando um pouco como é que tem sido essa questão do coronavírus ao redor do mundo. A gente já falou nos Estados Unidos, já falamos na República Tcheca, já falamos na. Deixa eu ver onde mais. Falamos também em Israel. E agora a gente vai bater um papo como é que tem sido na Europa, em especial na Holanda. E agora a gente está numa etapa interessante de reabertura da economia na Europa, né? E aí a gente vai tocar especialmente na Holanda, mas aí antes da gente entrar nesses detalhes aí, eu queria que tu te apresentasse para a turma aí, falasse um pouquinho de onde tu trabalha, qual é a empresa, segmento de negócio que tu atua, para a gente começar esse bate-papo aí, cara. Certo. Então, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando contigo. É, Eu vim para a Holanda faz mais ou menos um ano e meio. Antes eu morava em Porto Alegre. Trabalhava na área aeroespacial como engenheiro. Eu sou engenheiro formado pela URGS, eletricista. E eu trabalhava com gestão de projetos e gestão de pessoas numa indústria aeroespacial que tem em Porto Alegre. Na verdade, é uma empresa israelense também, que tem operações ali em Porto Alegre de desenvolvimento e fabricação. Então, um, depois que eu decidi vir para a Holanda, eu acabei mudando de setor. Então, eu estava na área aeroespacial, trabalhei por aproximadamente 7 a 8 anos ali, e agora vim para a área de semicondutores. Então, eu trabalho numa empresa que na Holanda chama ASML, Tu trabalhava em que empresa aqui em Porto Alegre de na aeroespacial? Aerossistemas. Na Tá. Aerossistemas. Eles Sim. fabricavam, desculpa, eles fabricavam o que aqui em Porto Alegre mesmo? Sistemas aviônicos, em geral, principalmente Tá. sistemas aviônicos e sistemas de defesa. Então, Ah, fazia tá. diversos projetos de aviônicos, principalmente para aviões de defesa, mas também comerciais, e também equipamentos para exército, como rádio, sistemas de comunicação, esse tipo de coisa. E ainda existe essa indústria aqui? Essa Sim, sim, empresa? sim, ainda, sim, ainda existe, ainda existe. Eu Continua, desconhecia que continua muito existia bem. esse segmento aqui em Porto Alegre. Eu acho que não é muito conhecido porque não tem tanto contato com o público assim, né? Mas na área de tecnológica das universidades ali é bastante conhecido. Legal. E Desculpa te aí, agora que eu interromper, vai vim. lá. Não, tranquilo. Agora que eu vim para cá, eu estou trabalhando nessa parte, nessa indústria de semicondutores, ainda aprendendo bastante sobre a indústria, que é extremamente complexa. Chega a ser bonito de ver o ápice do capitalismo florescendo nessa indústria. Assim, acho que é uma coisa que a gente pode conversar a respeito depois, como que dá para trazer aquela analogia famosa do Milton Friedman sobre a complexidade da tomada de decisões para tu conseguir chegar numa fabricação de um lápis, para a gente chegar na fabricação de produtos eletrônicos do tipo que a gente tem hoje é muito mais complexo. Né? Então, isso eu acho que só é possível com o capitalismo realmente florescendo em escala global, porque senão é muito difícil. E Isso daí é um negócio que é super meio
das indústrias, né? Não é nada super, não é nada fim, né? Ponta da indústria, né? É sempre algo que atende a várias outras indústrias, né? Desculpa a minha ignorância, mas e Sim, essa produção da indústria que tu trabalha, né? Deve atender um ramo super gigante, amplo de vários outros segmentos de indústrias de tecnologia diferentes, né? E só dá uma ideia para o pessoal que tipo de outros ramos, e para mim também, né? De outros ramos de indústria que ele atende, assim, para o pessoal entender quando você está falando assim, condutores, semicondutores e tal, sim. que tipo para ficar menos abstrato, que tipo de outros segmentos que isso atende? Então, a indústria de semicondutores é aquela indústria que fabrica os insumos que vão ser utilizados para a fabricação de produtos eletrônicos depois. Então, por exemplo, a fabricação de chips, de componentes eletrônicos, de memórias, de processadores, esse tipo de coisa são os semicondutores que a gente fala, né? São os produtos que utilizam de material semicondutor, que hoje em dia é o silício, para produzir chips eletrônicos que depois vão ser utilizados em diversos produtos, que são daí os consumer products, os produtos eletrônicos, que daí vão ser montados pelas empresas que fazem os eletrônicos, como a Apple, a Samsung, a Dell, todas essas empresas que utilizam os insumos da indústria de semicondutores para fazer os produtos deles. A minha empresa, em especial, ela é a maior fabricante que existe de máquinas de litografia, que são as máquinas que de fato imprimem o chip. Então, as empresas fazem o design do chip, esse design basicamente se resume numa máscara, ou uma quantidade grande de máscaras que tem que ser impressas no silício para formar os padrões no metal e as conexões. E a nossa empresa, a minha empresa que eu trabalho, ela fabrica essas máquinas que fazem essa impressão, que é chamada de fotolitografia. E é hardware, é peça, é maquinário, né? Você não é software. Ou Tem, vocês trabalham também com software. tem muito software envolvido, muito software envolvido. É uma empresa de equipamentos para a indústria de semicondutores, então a venda final é um hardware, é uma máquina gigantesca, mas existe muito software envolvido para poder fazer o controle dessa máquina e o controle da movimentação sincronizada de todas as peças em escala nanométrica, né? Então, quando tu vê hoje em dia, saindo na notícia que o novo processador da Apple vai utilizar transistores com tamanho de 7 nanômetros, esse tipo de coisa, é porque essa máquina consegue realizar posicionamento nessa escala. Então, a gente está falando de uma tecnologia bastante complexa e avançada que, hoje em dia, pouquíssimos países no mundo detêm, né? Inclusive, a SML, essa empresa que eu trabalho, ela é praticamente um monopólio, porque nenhuma outra empresa no mundo consegue fazer as máquinas que a gente desenvolve, né? Então, Monopólio nesse natural, sentido, né? exatamente. Não é, se a gente tomar a definição de monopólio como sendo o monopólio através da força estatal, não é nesse sentido, né? É só porque ela teve sucesso que outras empresas não Sim, conseguiram ter. perfeito. Beleza, mas desculpa, desviei do assunto um pouco porque eu estava curioso para saber um pouco mais sobre esse mercado aí que eu realmente desconhecia. Mas legal, cara. Tranquilo. Então agora me conta um pouco aí como é que vocês aí na Holanda e o teu segmento e enfim como é que tu viu vocês atravessaram esse primeiro momento inicial ali aí por janeiro, que eu acho que foi quando começou, não, na verdade fevereiro, né, que começou aí esse momento aí Isso. mais grave aí do coronavírus aí para vocês. Aqui na Holanda, acho que bastante como em outros países, tudo começou com bastante ceticismo, assim, as pessoas demoraram a querer acreditar que isso de fato estava acontecendo, que estava vindo para a Europa e que tinha saído da China e já tinha chegado na Itália e estava começando a se espalhar. Então, até uma boa parte do tempo em que o outbreak já estava bastante forte ali na Itália, as pessoas aqui ainda estavam querendo desacreditar. E até que a gente começou a sentir na pele um pouco também, né? Mas eu acho que foi a partir de março, início de março, que o número de casos começou a aumentar de maneira mais agravante aqui. E começou a Só que, aumentar porque o governo, a política do governo foi aquela de deixar correr mais solto, preservando mais a liberdade, ou porque
no primeiro momento ainda não tinha um entendimento do que estava acontecendo, ou adotou a política que a mesma política que a Inglaterra estava adotando, adotou a política mais semelhante da. A gente tem muita visão aqui no Brasil chegou muito às políticas da Inglaterra, a política da Alemanha ficou um clássico, a política da Inglaterra também, que depois eles deram um cavalo de pau. Uhum. A política da Espanha e da Itália, né, que ficaram mais emblemáticas. A política da Holanda ficou como sendo, que chegou aqui no Brasil, ficou conhecida, ficou noticiada como sendo meio liberalizante, mas depois parou de ser noticiada. Uhum. Mas relata para nós aí o que aconteceu de fato. O que eu percebia dos meus amigos perguntando sobre como que estava a coisa aqui na Holanda era normalmente quando eles viam alguma notícia meio escandalosa ou tendenciosa a respeito da Holanda. A Holanda não está fazendo lockdown e olha o que está acontecendo com as pessoas, está todo mundo morrendo lá. Isso não é verdade. Eu acho que não tem nenhuma conexão entre o aumento de casos e a ausência de lockdown aqui. Conforme tu falou, as políticas aqui foram e têm sido bem mais brandas do que na maior parte dos outros países aqui da Europa. Então, basicamente, o que se começou foi ali por volta de metade de março, foram colocadas algumas poucas regras pelo governo, mas eram regras bastante brandas, assim. Por exemplo, o que eles chamam aqui de horeca, que são hotéis, restaurantes e cafés, esses foram fechados. As escolas, depois de um tempo, também foram fechadas. E foi exigido um distanciamento social de 1,5 metro Uhum. dentro dos outros estabelecimentos, mas todo o resto continuou aberto. Só que existiu uma conscientização muito grande, então a maior parte das empresas que têm condições de fazer trabalho remoto, elas adotaram por vontade própria essa política. Então eu, por exemplo, a minha empresa foi quase que 100% para trabalhar em casa, à exceção da operação, da fábrica, realmente, que as pessoas continuaram trabalhando. Então, nesse sentido, as medidas aqui da Holanda foram bastante brandas e agora, algumas semanas atrás, já foram abrandadas um pouco mais. Então, as escolas já voltaram agora, ainda com uma certa redução de alunos. Eles estão fazendo um intercalamento entre time A e time B dos alunos. Então, metade da semana vai a metade da turma e outra metade vai a outra metade da turma, para garantir que tem mais espaço entre as pessoas dentro. Uhum. A partir do dia 1º de junho já vão abrir os restaurantes, com uma certa limitação de 30 pessoas, no máximo, dentro, e também levando em consideração que tem que continuar com 1,5 metro de distância. Mas, basicamente, foram essas as medidas, então não teve nada de lockdown, assim, tu via que os parques continuavam bastante movimentados. No início as pessoas ainda tinham bastante cuidado de ficar distanciadas uma da outra, mesmo quando estava atravessando a rua, assim, mas agora eu acho que já está bem normal, tirando o fato de que os restaurantes ainda continuam fechados e as academias, os esportes, e a gente está trabalhando de casa, eu acho que todo o resto da vida está bastante normal, assim. E o que tem se falado aí na imprensa local, comparando, digamos assim, se é que dá para comparar já alguma coisa em termos de resultados das políticas públicas da Holanda, adotadas na Holanda, com relação, talvez, com onde é possível comparar, né, em termos de escala de população com outros países da região, né? O que a imprensa É, local tem falado, ou a população, ou até mesmo o que os dirigentes empresariais têm avaliado, o que a população tem sentido, né? Você falou que a população foi bastante consciente, né? Como é que está o sentimento da população em relação ao governo também, né? isso é uma coisa interessante daqui. A população, em geral, não tem um asco do governo. Eles, de certa forma, respeitam os representantes e confiam nas decisões deles. O grau de racionalidade nas decisões governamentais que eu vejo por aqui, ele é muito maior e menos político do que no Brasil. Então, de uma maneira geral, eu acho que a população não viu com maus olhos essas medidas que o governo estava tomando. Ela aceitou bem, inclusive as empresas também aceitaram bem. E os resultados, não dá para dizer que os resultados estão 100% atribuídos a essas medidas que foram tomadas. Talvez, se tivessem sido tomadas medidas diferentes, os resultados seriam os mesmos. A gente não tem como saber.
Mas o fato é que o pico já passou e já está completamente controlado agora, né? Eu acho que ali no pico a gente estava tendo algo em torno de 1.000 casos diários, e em termos de mortes, algo em torno de 170 casos por dia, e agora está muito menos. Agora o número de casos está entre 150 e o número de mortes 15 por dia. Então já está bastante controlado, assim, por isso que Qual que é eles a querem fazer população da já Holanda? algo em torno de 17 milhões. Uhum. 17 Tá. milhões de pessoas. Para o tamanho do país é um país bastante populoso, mas não é amontoado, assim, ele é bastante espalhado ao longo Uhum. do território, né? Entendi. Então, o que dá para dizer é que, seja por causa das medidas ou não, o vírus foi bem combatido, está sendo bem combatido, sem ter causado um impacto muito grande na economia. Sim, entendi. Legal, cara. E isso é bom. E sobre essa questão que tu está falando aí sobre o impacto econômico, né? Como é que tu avalia o impacto econômico das empresas em geral? Qual é o mercado quais são os ramos quais são os principais ramos da economia da Holanda? Qual é a avaliação que o primeiro-ministro, digamos assim, que o governo tem feito do impacto na economia da Holanda, como que eles têm feito, se eles fizeram medidas de apoio às empresas, porque, por exemplo, nos Estados Uhum, Unidos eles fizeram aportes direto, free money, como eles têm falado, né? De apoio direto para manutenção de emprego. Aqui no Brasil foi feito esses R$ 600, foram feitos linhas de crédito para manutenção de emprego, né, vinculada à CDI, enfim, na Europa inteira tem feito várias medidas, né? Como é que tem sido isso na Holanda? Existem medidas locais de suporte às empresas, suporte à economia? Existem medidas locais ou entram no âmbito da União Europeia daí? Não, existem algumas medidas, mas elas são bem poucas. O que eles chamam de NIL, que é basicamente um programa que foi implementado agora nesses últimos meses para fornecer uma espécie de subsídio às empresas que declararem mais de 20% de perdas nesses 3 meses. Então, se tu tem uma empresa e a tua empresa foi atingida em receita com uma perda maior do que 20%, tu pode aplicar para tentar receber algum subsídio Uhum. puramente para pagamento de salários, puramente para pagamento de folha. Então, dependendo do nível de prejuízo, por exemplo, se tu teve 100% de prejuízo, tu pode receber até 90% em subsídio para pagamento da folha. Se tu teve 50%, vai receber até 45%, e por aí vai. Então, é linear. Mas é basicamente isso, é esse subsídio sendo dado às empresas que tiveram uma queda muito grande de receita, puramente para pagamento de mão de obra, né? de salários. E fora E isso, isso, não teve nada de free money, as famílias recebendo cheque do governo. Não, isso não teve nada. entendi, beleza. E só uma curiosidade aí para dividir com o pessoal. Qual que é a estrutura governamental da Holanda e a estrutura local de governo? Representação e estrutura governamental em geral? Tem parlamentarismo? Como é a estrutura Sim. representação? É uma monarquia parlamentarista. Então tem o rei, mas assim como em diversos outros países, o rei tem um poder mais simbólico e, de fato, quem comanda a nação é o primeiro-ministro, que aqui eles chamam Uhum. de ministro-presidente. Então tem duas câmaras. A primeira câmara, que eles chamam que seria como se fosse a nossa Câmara de Deputados, eles são eleitos diretamente pela população por um mandato de até 4 anos. E daí essa primeira câmara elege indiretamente a segunda câmara, que seria como se fosse o nosso Senado. Só que são eleitos pelos deputados, né? Então, no fim das contas, a segunda câmara ela tem uma representação percentual de quantos representantes de cada partido foram eleitos para a primeira câmara. E daí a segunda câmara, juntamente com outro conselho que é eleito diretamente pela população, indicam o primeiro-ministro. Uhum. E essa é a construção, mais ou menos.
Que engraçado, né? Nunca tinha ouvido falar de uma estrutura bicamaral onde a segunda câmara é escolhida pela primeira câmara. É, é. Perde um pouco o sentido, né? Então, né, no fim das contas, acaba sendo assim. Se eu não me engano, são 70 lugares na primeira Câmara, na segunda Câmara, e algo em torno de 150 na segunda. E o número de partidos aqui é algo em torno de 15. Então, Nossa, bastante. é bastante para o tamanho do país, né? Mas apesar de que os maiores são 5, então a política é basicamente dominada por 3 a 5 partidos. O primeiro-ministro, que é do partido VVD, ele tem maioria na Câmara, então na segunda Câmara, né, e Uhum. automaticamente na primeira. Mas é assim que funciona. E daí, claro, também existem os outros poderes, né? Sim, perfeito. Ah, a gente vamos entrar um pouquinho, falar então um pouquinho de política aí, aproveitando. A gente se conheceu através do grupo liberal Tapa da Mão Invisível, né? E quando a gente discute um pouco de liberalismo e tal, como é que é a visão aí política na Holanda e tal? E por exemplo, hoje qual é a visão do governo atual e a visão em geral da Holanda? Como é que como é que tu percebe isso? É, o que dá para dizer assim, eu acho que o governo, de uma maneira geral, a liderança do governo hoje é centro-direita, digamos assim. E é assim desde 2010. E os resultados que a economia da Holanda ela tem prosperado bastante, apesar da Europa estar em maus lençóis, digamos assim, a Holanda está muito bem das pernas. Se pegar em termos de saúde fiscal, a Holanda, eu acho que, se não me engano, é um dos países do mundo com melhor saúde fiscal. Sempre tem superávit, então, nesse ponto de vista, vai indo muito bem. E aqui existe o que eu percebo é que a política exerce uma influência muito menor na vida das pessoas do que no Brasil. É muito mais difícil uma decisão monocrática ou de algum grupo de burocratas tomada lá em cima de afetar muito as liberdades individuais das pessoas. A gente pega ali o índice da Heritage Foundation de liberdade econômica, a Holanda, se não me engano, está em 14º lugar, fazendo uma comparação com o Brasil, que está em 144, é bastante diferença. Sim. Então, o que eu vejo que tem aqui sim, existe essa questão do estado de bem-estar social. A taxação em cima da renda ela é comparativamente bem mais alta do que a do Brasil, porém, a taxação em cima de produtos e serviços ela é muito menor. Aqui, basicamente, tem 2 alíquotas de Value Added Tax, o VAT, uma de 9% para alimentos e medicações e algumas outras coisas especiais, e o resto é tudo 21%. Então, é extremamente simples, extremamente não burocrático, pagar os seus impostos é algo muito fácil, e são só essas 2 alíquotas. Depois, na parte de renda, existe uma taxação um pouco maior, que é, digamos assim, o que financia esse estado de bem-estar social aqui da Holanda. Existe uma tendência grande na população em considerar bastante o igualitarismo entre as pessoas. Então, eles têm uma visão bastante igualitária, assim, que as pessoas devem ter os mesmos direitos, que quem tem mais tem que pagar um pouco mais, que quem tem menos tem que pagar um pouco menos. Mas, de maneira geral, dá para dizer que as liberdades individuais e os direitos de propriedade são muito bem preservados aqui, junto com um rule of law, um estado de direito muito forte. A lei ela é a mesma para todas as pessoas, independente se tu tem dinheiro, independente se tu não tem dinheiro. A lei ela é aplicada de uma maneira muito justa e transparente, digamos assim. Sim. Coisa que, infelizmente, aí no Brasil a gente não vê com muita frequência. É. Até a gente estava falando um pouco antes da gente de entrar no ar aí sobre uma empresa estatal que temos aqui no Brasil, que é uma empresa espelho aí dessa empresa tua que tem na Holanda, só que a única diferença é que ela é estatal e nunca deu lucro, né? Comenta um pouquinho sobre qual é essa tentativa do Brasil, essa tentativa fracassada do Brasil de ter também uma empresa de tecnologia de microprocessadores aí, cara. Então, esse foi, digamos assim, para quem não sabe, e tem muita gente que não sabe,
mas o governo federal, pasmem, é dono de uma indústria de semicondutores em Porto Alegre. Entrando ali na Lomba do Pinheiro, se olhar para a direita, vai ver um prédio enorme, uma estrutura enorme. Aquilo é uma indústria, uma fábrica de semicondutores do governo brasileiro. Então, não consegue nem prover segurança, mas tem uma fábrica de semicondutores, que se chama Ceitec. Esse projeto foi iniciado lá por volta dos anos 2000 com o FHC, depois em 2005, se eu não me engano, foi assinado pelo Lula e começou as operações em 2008. Mas a primeira venda de produtos deles eu acho que foi por volta de 2012. E assim, é basicamente um elefante branco, né? Sair do papel. Exato, exato. É. E é um elefante branco, assim, até hoje, o investimento do governo federal que foi feito para manter essa operação até hoje foi de 1,1 bilhão de reais. Então já foi gasto, o Brasil já gastou 1,1 bilhão de reais na tentativa frustrada de produzir semicondutores. Então é aquela cultura do dirigismo centralizado, né? Algum burocrata lá em Brasília decide, ou algum grupo de burocratas influenciados por um lobby de pessoas interessadas, decide que é estratégico para o Brasil entrar na indústria de semicondutores. Mas eles se esquecem que essa indústria é algo extremamente complexo e que não é através de colocar para tocar uma indústria dessas, um bando de burocratas com mais meia dúzia de professores universitários, que tu vai conseguir ter uma empresa de sucesso, contratando alunos recém-formados da faculdade, dando uma bolsa para eles e achando que dali vai sair o chip mais avançado para ser colocado no nosso celular, ou no Boi, ou em qualquer outra coisa do tipo. Então, no fim das contas, o que aconteceu é aquilo que qualquer um, como nós liberais, libertários, já esperaria, um fracasso completo. A Exatamente. Exatamente. E para falar a verdade, o principal motivação, a principal justificativa que eles usavam é que o Brasil. Oi? Não está saindo áudio. Tu tá me ouvindo? Sim. Ela está dizendo que é o teu áudio que não está saindo. Eu estou te escutando. E a minha imagem está travada. E tem uma certa distância entre a gente, né? Ah, a Mariana está dizendo que dá para me ouvir, mas não, mas a imagem está travada. Continua travado? Será que vale a pena a gente tentar sair e entrar de novo? Continuar.
Então, como eu estava dizendo, a principal motivação que foi usada de justificativa para criar o CEITEC foi essa história de colocar o Brasil na indústria de semicondutores, porque senão o Brasil estaria atrasado com relação ao mundo. Mas só para ter uma ideia, a complexidade dessa indústria, ela envolve uma quantidade, envolve milhares de fornecedores, envolve milhares de pessoas trabalhando em volta de... Oi? Vou começar de novo.